Trelkovski está lá no seu apartamento passando por esse processo de desintegração da sua personalidade e a construção de uma outra personalidade, a personalidade da suicida Simone Schul. Ele alucina que todos estão envolvidos num complô para transformá-lo em Simone Schul e depois fazê-lo cometer o suicídio. E se ele não se suicidar, ele será assassinado. Ele olha da janela do seu apartamento e vê os operários arrumando a estrutura de vidro no qual a Simone Schul se espatifou, e esses operários olham para ele, dão gargalhada, apontam, riem. E o Trelkovski, ele imagina que esses operários também fazem parte desse complô, eles também estão mancomunados ali com os vizinhos, com o proprietário do seu apartamento, com o dono do café que tem ali em frente, estão todos fazendo parte desse complô. Mas os operários estão rindo dele porque ele está travestido, ele está vestido de mulher, mas ele não percebe isso, né? Então ele acha que para ele não tem solução, que ele no final ele vai cair naquela estrutura de vidro que os funcionários estão arrumando, e mais, que aqueles funcionários estão arrumando aquela estrutura de vidro para receber o seu corpo, que será jogado ali, ou ele se jogará, obrigado pelos vizinhos, quebrando novamente aquela estrutura. O Trelkovski, cada vez mais, ele vai se travestindo, né? Então ele passa blush, rímel, batom, ele coloca enchimentos na mama para parecer maior, né? Ele esconde o sexo entre as pernas, anda de sapato de salto alto pelo apartamento. Ele fica olhando a sua imagem refletida no espelho e como ele acha que ficou bonito, né? Ele percebe que a calcinha não incomoda ele igual incomodava a cueca. Ele começa a falar, referindo a si, sempre no sexo feminino. Então ele diz que está muito cansada, que está muito angustiada. Ele acha extremamente erótico essa sua referência no feminino, falar de si como se fosse uma mulher. Portanto, esse processo de conversão na Simone Schul, ele está a todo vapor, mas não é um processo único, ele vem associado, ele vem amalgamado com outras alucinações, com outros delírios, né? O Trelkovski imagina que do teto começam a pingar gotas cor de vinho, e essas gotas vão pingando cada vez mais, e ele imagina que isso pode ser o sangue, e de repente essas gotas que caem da parede, ele tenta racionalizar essas gotas. Como que pode estar caindo esse líquido se acima do meu apartamento ainda existem vários apartamentos até chegar ao telhado? E que líquido será esse? Ele tenta racionalizar as suas alucinações. De repente a torneira começa a pingar também o mesmo líquido, aí ele tem certeza que esse líquido é um sangue, né? E o pingo da torneira começa a cair numa harmonia musical com o pingo que cai do teto, e todos esses pingos obedecem ao tic-taquear do relógio. Um pingo cai no tique, outro pingo cai no taque, e há uma amplificação dos sons. Então há uma alucinação
não só uma alucinação visual, mas também uma alucinação auditiva, né? Ele imagina, será que eu vou morrer afogado aqui? Será que o objetivo é me matar afogado com esse sangue que vai avolumando aqui no meu apartamento? Ele começa a imaginar, será que os meus vizinhos são assassinos? Sim, deve ser isso. Esse prédio é um prédio onde eles pegam as pessoas que mudaram para cá e obrigam essas pessoas a se transformarem em outras e depois obrigam essas pessoas a se matarem. E se essas pessoas não se matarem, elas matam essas pessoas. Será que esses meus vizinhos são mutantes? Serão extraterrestres? Serão alienígenas? Ele começa cada vez mais a alucinar, cada vez mais ele começa a delirar, né? Então, a sua transformação em Simone Schulz não é uma transformação isolada, não é um quadro isolado, faz parte de um quadro amplo, onde ele alucina e delira quase que o tempo inteiro. Ele olha da sua janela e vê chegar um cavalheiro. O cara tem uma máscara no rosto, tem um chapéu enorme de feltro, um feltro de grená, e esse chapéu funciona meio como uma máscara, você não consegue identificar quem que é aquele cavaleiro, né? E ele traz um corpo no seu cavalo. Será que esse corpo é um aviso para ele? Será que esse corpo ele está sendo avisado do que vai acontecer com ele? Então o Trelkovski ele torna a olhar e de repente ele percebe um clima meio que de festa ali no seu pátio, velhos brincam de pular carniça, crianças passa para um lado, passa para o outro, namorados estão se beijando, tem um clima ali meio que de uma festa infantil. Nisso ele se vê recitando a tabuada, ele se vê recitando as fábulas de La Fontaine. Ele está ali falando as fábulas, contando as fábulas. Daqui a pouco ele está falando sobre a situação política da Europa no início do século XIX. Ele está apresentando um trabalho escolar, né? Ele está lá no meio daquela quermesse apresentando um trabalho escolar. Então, nós estamos vendo que essa transformação do Trelkovski, o seu travestismo, ele tem uma origem lá na infância. Nesses acontecimentos, esses relatos do Trelkovski dá uma sensação também de medo, de culpa, de punição. Então esse processo de desintegração psíquica, esse processo de fratura, de fragmentação da sua personalidade e uma tentativa de uma construção de uma nova personalidade, ele está assentado em cima de raízes muito infantis, né? de acontecimentos da sua infância, de algo que aconteceu, ou de vários outros acontecimentos que transcorreram lá na sua infância, né? Que há um evocar da infância nessas suas alucinações. Ele alucina que os vizinhos toda hora estão batendo na sua porta, estão batendo na sua parede, pedindo silêncio, e os vizinhos querem entrar dentro do seu apartamento. Ele atribui o seu travestismo, não é ele que está se maquiando, passando rímel, blush, não é ele que está botando sutiã nele, não é ele, são os vizinhos, né? E esses vizinhos agora querem entrar no prédio, provavelmente para matá-lo ou para obrigá-lo ao suicídio, né? Então ele não vai abrir a porta para ninguém. Mas bom, ele pensa, eles podem entrar pela janela. Nossa, ele está lá no 10º andar, eles podem entrar pela janela? Não, pela janela não pode, que não cabe, tem uma cômoda ali, mas eles podem introduzir ali um macaco, eles podem introduzir ali uma criança, mas não é nem um macaco, nem uma criança que vem, é uma mão peluda marrom, a mão peluda vem, ele pega uma faca e vai
e acerta na mão peluda, até que a mão peluda dá uma gargalhada, daquela bem teatral, e vai embora. Quer dizer, tudo isso prova claramente esses medos infantis, né? A penetração do macaco ali, a mão peluda, né? A mão peluda de uma criança, né? A criança, o retorno à infância dele, uma criança entrando pela janela lá no 10º andar, né? E isso tudo mostrando que essa sua transformação, que essa sua fragmentação da sua personalidade tem uma origem lá, uma origem na infância. Interessante que ele tenta a todo momento racionalizar as suas alucinações, né? Ele diz, bom, essa mão peluda talvez não tenha sido uma mão peluda, talvez algum vizinho pegou um bastão bem longo e lá na ponta do bastão botou uma luva, talvez tenha sido uma luva que tenha entrado pela janela, né? Então ele tenta racionalizar, né? Trelkovsky é um personagem do mundo contemporâneo. Um mundo contemporâneo onde as fronteiras estão imprecisas, as fronteiras não estão bem delimitadas, as fronteiras entre o homem e a mulher, a criança e o adulto, o sonho e a realidade, a sanidade e a loucura.